Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Macedo Talks, o podcast da Macedo Transportes. E olha só, hoje eu estou com uma pessoa que, não diferente dos outros, é mais do que especial. Quem já acompanhou os outros episódios viu quem passou por aqui, então se prepara, porque hoje a gente vai conversar com uma pessoa que faz muita diferença na Macedo, que é uma pessoa extremamente importante e é uma figuraça. Olha só, estou eu hoje com o Marcelo França, como conhecido como França. Falou que não gosta que chama de Marcelo. Então, França, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pelo seu tempo de estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço estar aqui com vocês, certo? Compartilhando um pouco das nossas histórias. Perfeito, demais. Bom, França, vamos lá, né? Queria saber primeiro de você, há quanto tempo já na Macedo? Eu estou na Macedo há 16 anos. 16 anos. 16 anos na Macedo, desde 2008. Então imagino eu que em 16 anos, quando você entrou lá na Macedo, você ainda foi contratado pelo seu Dair. Foi o senhor daí que, aliás, quem fez a entrevista comigo foi o senhor José Valdo, que era o gerente na época, e o filho do senhor Daí, o senhor Cassiano, que hoje Que é o hoje presidente da empresa. é o presidente da empresa. Presidente, dono, tudo da empresa, né? Que legal. Então você acompanhou uma grande transição que a Macedo passou, que foi essa troca de bastão, né? Do seu Dair para o Cassiano. Foi dura, mas tudo tem seu tempo. Exato, Para tá tudo certo. tem o tempo. Tem o tempo de sorrir e o tempo de chorar. Exatamente. França, e você lá hoje, você trabalha como o quê? Eu sou motorista, operador de guindaste. Operador de guindaste? Guindaste leve, né? No caso, guindaste industrial. Ah, sim. Certo. Então, legal, vamos lá. Então, o que difere, né, um motorista de um motorista operador de guindaste? Porque não somente o dirigir o caminhão até o local, certo? Mas você tem que escolher o local onde vai ser colocado o caminhão, porque nós vamos fazer içamento, normalmente, içamento de máquina pesada, certo? Para içar uma máquina pesada, você tem que olhar o piso, olhar a passagem do caminhão, ver se tem espaço para fazer, por exemplo, uma prensa. Você tem que ter o espaço não só do caminhão, mas o espaço também para deitar ela dentro de um corredor ou de uma firma. Então, tem que estar lá, estruturar, conversar com os líderes, com as pessoas que estão com você, para ver o melhor caminho, a melhor solução para poder fazer aquele serviço. Isso tem uma diferença. O caminhoneiro em si, ele trabalha muito também, mas ele chega lá com o caminhão, você vai carregar ele. Certo? Sim. Ele não vai pensar nisso aí, ele vai só olhar o lugar que ele vai entrar. Nós não. Nós temos que ver o local que vai sair a máquina, o local que vai entrar, o risco que tem, tudo isso daí, para depois efetuar o serviço. Né? Essa é a dinâmica. Legal. Visualiza, pensa e depois age. E quando a gente fala de um guindaste leve, a gente está falando de um guindaste que carrega o que de capacidade? No caso, no meu guindaste, eu falo meu porque eu considero meu. Tudo que imagina, ela considera meu. A firma é minha, tudo é minha. Né? O guindaste que eu trabalho é um TM. Ele é um guindaste de 25 toneladas, certo? Poxa, bastante. Ele ergue até 25 toneladas até 1,5 m de distância. Então, eu posso pegar uma prensa de 25 toneladas, 5 metros de altura, e levantar ela do chão, puxa a base dela e a gente deita ela no chão para remover. E a mesma coisa para levantar, certo? É um serviço perigoso, Sim. É um serviço meticuloso, vamos dizer assim, mais do que perigoso. Perigoso tudo é, viver é perigo, porque para morrer basta estar vivo. Claro, né? claro. Então, a gente faz tudo calculando os riscos, tudo para não correr nenhum acidente. E é fácil de ocorrer, né? Imagina. Então, é para isso que serve. Nós fazemos içamento, transporte e alocação de máquina de um lado para o outro na empresa. Sempre quando a gente fala de grandes dimensões, os riscos também sempre são muito maiores. Quanto maior o equipamento, maior o risco. Exatamente. É o que acompanha. A gente começa trabalhando com empilhadeira, tem um risco menor. Exato. Depois passa para o guindalto, né, que é o caminhão com aquele braço mecânico do lado. Certo. Aumenta o risco. Quanto maior o tamanho do guindalto, que ele começa de 6, 5 toneladas e vai até 23, 24 toneladas de capacidade. Mas eles pegam em média 12 toneladas máxima, os maiores. Entendi. Entendeu? No caso desse daqui, ele pega 25, é o dobro. Puxa vida. Olha só. E aí eu queria saber o seguinte. Bom, você tá lá, você tá como motorista de guindaste, mas quando você chegou na Macedo, há 16 anos atrás, eu acredito que você não entrou pela janelinha do caminhão, não. Não. Por onde foi que você entrou lá? A luta foi grande.
Eu fui apresentado pelo meu cunhado, que trabalhava na empresa há 14 anos na época, e ele chegou para mim e falou, vamos trabalhar lá de ajudante, é facinho. Primeiro serviço, já carregamos 130 dormentes. Cada dormente tem mais ou menos uns 30, 35 quilos cada um, 20 quilos. Molezinha. Dormente de 2 metros de comprimento, né? Fizemos um carregamento transformador. E depois disso daí, ainda pegamos um monte de serviço de estrutura, trabalhar em altura, 14, 15 metros de altura, montagem de estrutura. Né? Poxa vida. E eu entrei lá como ajudante 3, né? Por exemplo, uma pessoa que começa tem ajudante de remoção, que é aquele que vai entrar na firma e que é quase um líder já esperando uma vaga para líder, né? O ajudante de caminhão, que é aquele que faz praticamente o mesmo serviço, só que ele tem menos experiência. E o ajudante 3, aquele que não sabe dar um nó. Esse daí sou eu. Né? Fui eu, né? Eu não sabia dar um nó, uma laçada de corda eu não sabia dar. Certo. Né? Tudo foi ensinado por pessoas que na época eram muito mais jovens do que eu. Olha só. Né? E a gente tem que ter humildade de chegar num lugar, né? E aprender com as pessoas que estão lá. E aí o meu cunhado tinha falado para mim, você já está com carta D, você já vai entrar, você já pula direto pro caminhão. Eu falei, eu preciso primeiro saber o serviço, daí eu aprendi. Fiquei quase um ano como ajudante. Né? Nesse um ano eu passei rapidamente, em 8 meses praticamente que eu fiquei lá, eu passei de ajudante 3 para ajudante de remoção, para ajudante de caminhão e depois para ajudante de remoção, que eram os 3 níveis de ajudante que tinha. Daí já começa coordenador, líder, né? Só que eu não tinha intenção de ser coordenador nem líder. Então eu já tinha carta D, eu já queria passar para o caminhão. Eu fui aprendendo a trabalhar e tive a oportunidade de passar para o caminhão. Passei para o caminhão, eu estou há 4 anos como operador de guindaste, né? 16, praticamente 11 anos eu fiquei no caminhão. Né? Boa. Curtindo. E aí vamos falar um pouquinho dessa parte aí, desses 11 anos de caminhão. De caminhão. Dá para medir mais ou menos quantos km você rodou? Olha, eu conheci do Oiapoque ao Chuí. Literalmente. Literalmente. Andou o Brasil inteiro. Pé no chão, é isso. O único lugar que eu não fui nesse tempo que eu tive aqui na Macedo como motorista de caminhão guindalto, foi no Amazonas. Surgiu uma oportunidade, mas a empresa cancelou o serviço. Poxa vida. Que ia precisar na Petrobras. Nós estávamos fazendo serviço para a Petrobras, Brasil todo. Aracaju, Rio Grande do Norte, Ceará, todos os lugares onde tinha Petrobras, nós íamos. Né? Aí chegou nesse dia aí e falou, acho que vocês vão lá para Manaus, porque lá está sem equipamento do nível de vocês para poder ir para lá. Aí chegou no dia e falou, cancelou lá. Parece que eles conseguiram uma empresa da própria Petrobras que vai retirar a peça lá pra gente, que não sei o quê. E eu, na época, eu tava curioso, que até hoje eu não fui. Eu não cruzei o Amazonas, né? Diz que leva 7 dias de balsa para você poder chegar até Manaus. Ou então você vai se arriscar lá na Transamazônica. Exato. Que e aquilo lá, é terrível. Aquilo lá, só por Deus, só aventura aquilo lá. Não é para ser humano, não. Tá ok? Verdade. É isso daí. Poxa, que legal. E de motorista, quando você entrou, eu imagino que você não começou direto com os caminhões pesados, ou não? Você já partiu direto para as carretas com linha de eixo? O antigo chefe da Macedo, o dono da Macedo, que foi o senhor Adair, certo? Ele tinha um critério, quando uma pessoa entrava lá que ela queria ir para frente, ele mantinha um caminhão lá que era pequeno, que a gente chamava de toquinho, porque é um caminhão toco mesmo. Certo. É truque porque tem 2 eixos traseiros, toco porque tem um só. Exato. Né? E esse caminhão era o menor da Macedo. Daí ele falou assim, você vai passar para aquele lá e conforme você for progredindo, só que era muito difícil no começo progredir dentro da Macedo, porque a Macedo era relativamente pequena, tinha um número pequeno de caminhões guindalto, né? Então você ficava muito tempo em um caminhão. Você tinha que esperar um colega desistir ou ser promovido. Desistir, as pessoas lá ficavam 14, 18, 22 anos, né? Falei, vou morrer nesse caminhãozinho aqui. Aí surgiu uma oportunidade, um dos nossos colegas se mudou para a terra dele lá, voltou para o Nordeste, e eu passei para o caminhão dele. E depois as coisas parecem que nunca vão se mover, mas elas começam a se mover assim, né? Daí o outro também falou, eu vou embora também. E aí o outro, a empresa começou a crescer, começou a comprar mais caminhões, daí começa a se mover, daí você vai progredindo dentro da empresa. Que legal. Né? E as experiências também, né? Porque o serviço de um caminhão pequeno é diferente de um caminhão de um muque médio. Sim. E diferente de um muque grande. Entendeu? Por exemplo, quem estava no muque grande, 90% do serviço sai com equipe. Sai sempre acompanhado, tem sempre gente apoiando, porque quanto maior o equipamento, maior o risco, então maior o cuidado, demanda mais cuidado, mais pessoas.
Legal. Entendeu? Poxa vida, que história bacana. Bom, e aí eu queria saber agora de você, do França, né? Bom, então você esteve lá, foi contratado pelo senhor Odair ainda, Sim. né? E hoje tá ali lidando com o Cassiano. E o Cassiano puxa muito a sua orelha, não? Como é que é? Ele passa lá pra ver. E aí, França, como é que Olha, tá? Como é que é esse relacionamento aí? graças a Deus, o seu Odair era Linha mais dura. aguerrido. Ele chegava, ele não, ele ficava, ele tomava o café dele olhando pela festa da janela do escritório. Ele fazia assim, abria a persiana e ficava olhando. Aí quando ele via alguma coisa errada, ele atravessava o pátio e ela falava, esse caminhão tá alguma coisa errada aí, não tá? Não, tá, não sei o quê. Né? Hoje também a empresa é bem maior, Claro. né? Já não dá para fazer isso daí, tem muitos caminhões, muita gente andando para cima e para baixo, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas o cuidado do filho dele continua sendo o mesmo. Poxa vida. Entendeu? Muito, né? Eles têm muito cuidado com essas coisas. Ele sempre está na oficina olhando o que está acontecendo. Ele vai conversar com a gente muitas vezes também. Pelo menos comigo é assim. Agora, no caso assim, graças a Deus até hoje eu não precisei tomar puxão de orelha, porque eu procuro sempre ser reto, sempre ser correto nas coisas que eu faço. Perfeito. Porque eu acho que se você foi contratado para aquilo, você não pode almejar outra coisa que não é aquilo que você foi contratado. É fazer o bem feito, né? Fazer o bem feito aquilo que é pedido a você. Né? Eu Exatamente. procuro fazer isso daí. Não, Né? certíssimo. E França, tá com quantos anos hoje? Eu tô com 54 anos. 54 anos. Dos 54, 16 foram na Macedo. Mais Macedo. E família, quantos filhos? Eu tenho uma menina, Uma menina. uma esposa, minha família linda, certo? Minha mãe, Filha amigo única? também, filha única. Filha única tá com quantos anos? Agora tá com 23 aninhos, meu bebê. Não, bebezinho de Ainda dorme 23 na cama anos. com a gente. Tá Entendeu? certíssimo. É. E vamos lá. E hoje, se a gente tivesse que perguntar assim, o que que o França vê de carreira? O que que o França quer fazer daqui pra frente? Olha, é até estranho falar isso daí, porque eu tô tão próximo já de aposentar, né? Sério? Que eu já tenho, fora a Macedo, ainda trabalhei 22 anos de motoboy. Ah, tá. Foi motofrete, né? Que Sim. era motoboy, depois começou aquele negócio de inverter para motofrete, tudo. Eu trabalhei 22 anos de motofrete, ou motoboy, como é. E depois eu entrei na Macedo, para mudar de áreas, né? Para conhecer uma coisa nova. E aqui eu fui evoluindo. O pessoal foi me dando chance e eu fui evoluindo dentro da empresa. E vamos lá, vamos supor, a aposentadoria chegou, bateu na porta, e alguém pergunta assim, França, você fica ou você vai? Em algum momento eu vou ter que ir, mas eu vou ficar o máximo que eu puder. Porque, como eu disse, a Macedo aqui, não só pela Macedo, a maioria das pessoas que trabalham comigo aqui são de longa data. Começou a entrar muita gente nova agora, né? Sim, Quando a empresa começou esse boom do crescimento da empresa, né? mas é Ela natural isso, começou né? a crescer, começou a entrar gente nova pela necessidade mesmo da empresa renovar. Claro. Porque todos aqueles líderes que estavam comigo lá, um aposentou, o outro já era aposentado quando eu entrei lá, ele já saiu de lá, hoje ele faleceu, infelizmente, é uma ótima pessoa, né? Tem um que se afastou agora, outras pessoas foram embora também, aposentados também, né? E tudo tem seu tempo, né? Mas a minha intenção é ficar o máximo que eu puder lá. Enquanto eles me aguentar, se eu tiver lá de muletinho e barba branca lá, tipo Gandalf, passando a mão na barba, eu tô lá com eles. Até o Não. dia que me empurrar para fora, falar, França, não vai lá não, porque assim a gente tá tendo que te levar para casa. Ah, olha Entendeu? só. Até lá eu tô aí, tá bom? Tá certo, que legal. Bom, eu queria que você contasse pra gente aí, dentro dessa carreira toda aí, sua jornada na estrada, que foram 12 anos como motorista de caminhão, né, vamos dizer assim, e agora como operador de guindaste. Tem alguma história que você possa falar assim, puxa, essa eu não vou esquecer nunca? Eu tenho uma história que não é nem minha. Eu teria que pedir licença até para o Cassiano, para a Juliana e para a dona Nenê, né, que são os donos da firma, para falar disso daí, porque foi uma coisa que o Odair falou. Porque a gente tem uma ideia quando entra numa empresa, que o dono da empresa ele está ligado só no dinheiro. E você é número, certo? Mais uma vez, o senhor Odair, quando ele era vivo, ele falou assim, a minha filha teve um problema quando era criança, e ele falou assim, eu daria tudo que tenho, essa empresa com todas as contas de banco, de tudo que fosse um negócio, se pudesse curar minha filha. E eu acreditei nisso, e eu acredito que Deus também sentiu que era tanta verdade, que a menina se recuperou. Hoje é a filha dele, a Juliana,
Poxa né? vida. E ela está lá até hoje, firme e forte, né? Então eu falei assim, uma pessoa que tem uma condição espiritual, certo? Que crê tanto em Deus, que é capaz de falar isso por um filho, certo? Porque a pessoa luta a vida inteira para ter tudo, né? Aí fala assim, pô, um filho, eu quero que ele se recupere, mas eu não quero perder tudo. Não, ele falou, eu perderia tudo, começaria do zero de novo pela minha filha. Então essa parte pesou muito para mim. Tá num lugar com uma pessoa que respeita e tem amor por alguém nesse nível. Isso foi importante para mim ficar na Macedo, porque as empresas vêm e vão, as pessoas vêm e vão também. Mas eu achei muito, muito importante uma pessoa focada com amor por tudo que ele tem, pela família principalmente, que a base de tudo é a família, certo? Isso foi importante para mim. Eu continuei com isso daí na minha mente e só cresci lá dentro, muitas amizades. Todas as pessoas que estavam lá na época que eu entrei, hoje ainda estão, 90% deles ainda estão envelhecendo junto comigo, Que certo? legal. Eu já entrei já com uma certa idade, eu entrei com 38 anos, 40 anos quase, né? E passei todo esse tempo, 38 anos eu acho que foi, né? E passei todo esse tempo lá, meu cabelo era castanho, hoje já tá essa neve todinha aí. Tá platinado Tava agora. conversando, tava lá no Nordeste, passei 5 anos trabalhando, eu olhava todo dia, escovava o dente, ia trabalhar. Aí um dia eu parei, olhei no espelho assim e falei, meus cabelos ficou branco, né? Aí eu notei a velhice. Essa é uma história que me marcou muito. Senti que uma pessoa que está numa posição de poder, ela tem carinho, amor, dedicação. E por isso que eu fiquei na Macedo. Porque poderia ter até passado para outra empresa, outros lugares que poderia ter crescido até mais rápido. Mas eu preferi crescer aqui. Porque é ali onde estão os meus amigos, ali onde estão... Eu considero também... Eu não sou amigo dos donos da empresa, mas eu me considero parte dessa família. Certo? Isso é Perfeito. interessante. Isso é muito bom. Fazer parte de uma família. Porque a gente passa 80% da vida da gente trabalhando, É verdade. né? O tempo que a gente sobra, a gente está com a família de casa, que eu amo também, certo? Verdade. Que é o mais importante para mim hoje, né? Mas está ali, eles são parte da minha família também. Eu nunca vou esquecer isso. Nunca. Perfeito. Bom, E uma última pergunta. Bom, vamos lá. E aí agora a gente, e se falando, né, da época que a gente está, com o avanço de tecnologia, tudo, sim. você está sabendo de novos projetos, de equipamentos novos que você está para operar, se tem coisa nova para chegar para você, como que você pretende passar para um guindaste um pouco maior? Como Olha, é que eu é? pretendo passar assim, depois de algum tempo, você virar supervisor. Pode virar supervisor, não pode? Pode, não pode? Pode. Pode virar supervisor, chegar a um ponto assim, porque a idade vai chegando e o peso da idade vai chegando também. Sim, Isso é incondicional para todos nós, né? Eu já começo assim, desgastes já no corpo. Mas eu pretendo empurrar e levar até adiante, até onde der. Eu posso ser supervisor, eu me considero relativamente inteligente, eu posso fazer um rigger, alguma coisa, ficar ali na Macedo praticamente eternamente, até o dia que juntar os pés. Aí a gente sai, tá? Não tem olha jeito, só, entendeu? que demais, que demais. Marcelo, muito obrigado. França, muito Obrigado. obrigado de você ter vindo aqui bater Eu que esse papo com a agradeço. gente. Foi uma história sensacional, de verdade. Né? Ficamos muito felizes de ouvir essa parte toda que você contou aí, de toda essa experiência que você teve, a sua trajetória dentro da Macedo. E acho que isso é muito importante, né? Mostrar que fazemos parte de uma companhia que valoriza muito mais as pessoas, né? Sim. Que dá importância para as devidas pessoas que estão dentro dela. Com certeza. É, Principalmente as pessoas. Isso eu já tinha ouvido da boca do nosso chefe hoje, que é o Cassiano, que uma vez teve uma discussão e falou assim, não, o cliente tem razão. Ele falou, não, o cliente tem razão desde que não corra risco com os meus funcionários. Primeiro os meus funcionários. Se tiver condição, a gente faz o serviço. Se não tiver, os funcionários vêm em primeiro lugar. Isso perfeito. é importante. É Exatamente. isso que eu guardo. Sensacional. Muito obrigado, França. E você que ficou assistindo até aqui, até este momento, pedimos a você, deixa sua curtida, não custa nada. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando saírem os novos episódios do Macedo Talks. Deixa também o seu comentário aqui embaixo. Diz
que você quer ouvir, que história, o que você quer saber sobre a Macedo, sobre as pessoas que trabalham na Macedo e quem sabe a gente possa te responder. Então, nos vemos no próximo Macedo Talks. Tchau, até logo!